Por gentileza, abram as suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Já encontraram? Leiamos a palavra do Senhor. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Só até o versículo 27, para nós fazermos uma breve reflexão da palavra do Senhor. Meus queridos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, uma porção bíblica tão interessante e também muito apropriada para o momento. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras alguns textos, algumas passagens que tratam desse assunto concernente à ceia do Senhor. Só que nesse texto aqui de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele enfatiza com muita clareza, ele revela, ele mostra, ele nos dá um entendimento bem claro acerca deste emblema, desta cerimônia, ou do significado da representação da ceia do Senhor. E é interessante nós observarmos que ele, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu fico analisando essa expressão do apóstolo. Ele, na verdade, ele tinha tanto compromisso com a palavra de Deus, tinha tanto compromisso com as coisas divinas, que ele não se apresentava, ele não transparecia, não demonstrava que ele ensinava algo proveniente dele mesmo. Ele fazia questão de mostrar, de relatar aos irmãos que ele estava transmitindo apenas aquilo que ele já tinha recebido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Ou seja, todo homem comprometido com a palavra de Deus, todo pregador do Evangelho, ele precisa falar, externar, revelar exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina.
Nós não podemos acrescentar, nós não podemos inventar nada, além do que já está revelado para nós. E o apóstolo Paulo, de uma forma tão fiel, ele replicava os ensinamentos da palavra de Deus, dizendo que era da forma que ele tinha recebido do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! E nesta noite, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós não estamos trazendo uma invencionice humana, nós não vamos trazer conceitos humanos, filosofias humanas, nós estamos aqui simplesmente comprometidos com a verdade do Evangelho. Louvado seja Deus! Estamos ensinando a revelação divina, a palavra do Senhor. Aí ele continua no seu discurso: pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E foi exatamente isso. Se nós lermos Lucas capítulo 22, a partir do versículo 12 em diante, ou do capítulo 7, ou do versículo 7 em diante, nós vamos ver Lucas fazendo esse relato. Se formos ler Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 também, nós vamos ver Mateus também fazendo exatamente este relato, que foi exatamente na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão, comungou, e naquele momento Cristo ele estava usufruindo de comunhão com os seus discípulos. A mesa também é tão interessante, no sentido de comunhão. Vocês lembram do Salmo 23? Quando o salmista Davi disse ao Pai: Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso porque também a mesa tem um sentido de honra. Em outras palavras, o salmista Davi estava dizendo: me honra, Senhor, perante os meus adversários. Louvado seja o Senhor. É assim que Deus faz. Ele nos honra, nos colocando diante de uma mesa, representando a comunhão, a honra. Louvado seja o Senhor. E foi nessa noite que o Senhor Jesus, ele partiu o pão. O versículo 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Aleluia. Logo, Cristo ele estava revelando uma coisa interessante. Ele parte o pão e diz, ele dá graça, parte o pão e diz: isto é o meu corpo, que será partido por vós, será entregue por vós. Já estava muito prestes, ou muito perto de acontecer aquele momento. A Cristo faz aquela ilustração daquele pão e dizendo: isso daqui é o meu corpo, que será partido por vós. Fazer isto em memória de mim. O que eu aprendo aqui, meus queridos irmãos? Que além de eu dizer que o corpo o pão representava o seu corpo, ele ainda estava dando uma ordem: fazer isto em memória de mim. Louvado seja o Senhor. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos relembrando, estamos trazendo à nossa
nossa memória algo tão interessante, tão importante, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando seu corpo fora ferido, magoado, partido, entregue ali por nós naquela cruz. O pão representa esse corpo. Há um entendimento equivocado de que o pão, no ato da Santa Ceia, representa o corpo de Cristo em sua forma real. Não é isso. Ele representa apenas em uma forma figurada, em uma forma comemorativa. É apenas um símbolo do corpo de Cristo. O versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.